Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu desejo que todos os irmãos estejam bem. Eu tenho orado pelos irmãos, pela vida de cada um e também tenho orado pelos enfermos. Eu tenho certeza que cada irmão tem sido alcançado pelas mãos poderosas do nosso Deus. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra de Deus e eu quero antes dar um comunicado aos irmãos que a partir de domingo agora dia 18, nós teremos as lições da Escola Bíblica Dominical. Eu colocarei no grupo dos homens o link, né, que vai direcionar os irmãos ao canal da igreja e assim, consequentemente, os irmãos vão poder, enfim, fazer uma reflexão baseada nas lições da revista. Inclusive, algumas classes já começaram e agora nós vimos que há a possibilidade de meditarmos um pouco, né, junto com os irmãos, através dos vídeos que serão vinculados pelo canal da igreja. Então, os irmãos fiquem atentos, os irmãos que quiserem acompanhar, os irmãos terão aí no grupo do Acampacho, né, o link e os irmãos vão entrar e vão poder participar de forma indireta, né, mas nós vamos usar desse expediente para o estudo das lições. E assim nós faremos a partir de domingo que vem. Então os irmãos estejam atentos. Então nós vamos agora orar ao Senhor para a nossa meditação nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos e porque o Senhor nos trouxe até aqui e temos certeza que o Senhor há de cumprir em nós a tua vontade e a tua palavra. Obrigado, Senhor, nos abençoe a todos quantos estão ouvindo esta palavra e que o Senhor acrescente a cada um aquilo que é necessário para o viver diário. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero meditar nesta noite baseado na segunda carta aos Reis. Na segunda carta aos Reis, capítulo 3, verso 9, né? E os versículos seguintes, os irmãos farão a leitura aí na sua casa mesmo. Então o verso 9 diz: Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Essa história é uma história bíblica, né, que começa falando sobre 3 exércitos que corriam um grande perigo e esses exércitos eram o exército dos judeus, o exército de Israel, os israelitas, né, e os edomitas. Eles haviam partido para guerrear contra os moabitas, mas a certa altura viram-se sem água, em pleno deserto. Em ocasiões assim, o perigo era real e todos podiam morrer, evidentemente. E o caso mais célebre, né, foi o exército perdido de Cambize. Em 523 a.C., o rei persa Cambises enviou 50.000 homens para tomar a cidade de Shiva, no norte da África, porém todos foram envolvidos por uma tempestade de areia e desapareceram no deserto do Saara. Esta é uma história também muito antiga, assim como essa que nós estamos agora falando aos irmãos. Quando nós nos encontramos em alguma situação realmente adversa, né, que nos expõe ao perigo, como aqueles exércitos foram expostos à situação ali no deserto de Moabe, nós também às vezes nos vemos assim também, né, diante das adversidades, né, que nos ameaçam a engolir, diante de situações que nós caracterizamos como situações desérticas. E aí vem a pergunta: como é que nós podemos encontrar a esperança mediante ou diante de uma situação como essa? De que modo seria possível, né, encontrarmos água em meio a um deserto?
A primeira parte dessa história, né, que nos fala que como foi a reação de cada rei, né, de cada exército. Jorão, por exemplo, o rei de Israel, ele era um homem ímpio. Quando ele se viu diante dessa dificuldade, ele entrou em desespero, né? Como nós lemos no verso aqui. Ele diz: o Senhor trouxe esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Disse ele isso mais de uma vez, né? Aliás, até por 2 vezes ele faz essa indagação e usa a seguinte expressão: a gente vai morrer, né? Estava realmente apavorado. Por outro lado, Jeosafá, melhor dizendo, rei de Judá, era um crente fiel. E ao invés de entrar em desespero, ele disse, né, em outras palavras, vamos consultar ao Senhor. Então essa atitude de Jeosafá nos mostra, né, qual é a atitude nossa diante de uma situação desértica ou diante de uma situação em que nós nos encontramos em perigo. Buscarmos a presença de Deus, temos que consultar o Senhor, precisamos buscar a direção de Deus, né? Sempre é importante nós termos isso em mente. Eu sei que os irmãos têm toda esta sustentação na sua vida, né? Diante desta situação que nós vivemos hoje, de estar sempre buscando a direção de Deus. Porque essa é a melhor atitude mesmo a ser tomada, né? A Bíblia diz que muitos confiam em carros, né? Outros confiam em homens, né? Mas nós confiamos em Deus, porque nós sabemos que nós temos que buscar a direção de Deus diante de uma situação desértica, né? Ou diante de uma situação de perigo. E assim foi, né? Os reis tomaram algumas atitudes e para nós deixa um exemplo, né? Positivo e negativo. Uma outra situação também que nós encontramos nesse texto é que nós devemos buscar, devemos obedecer à orientação de Deus. Se nós devemos buscar a direção de Deus, nós também temos que buscar as orientações de Deus. Através do profeta Eliseu, o Senhor enviou uma promessa: os 3 exércitos seriam salvos. Mas ele deu também uma ordem: os soldados deveriam cavar poços no deserto, os quais seriam milagrosamente enchidos de água. Quando nós lemos na Bíblia, né, vários milagres, nós percebemos que antes de todos esses milagres, Deus sempre deixa uma tarefa a ser realizada. A água só foi transformada em vinho depois que as talhas foram cheias. Os pães e os 2 peixinhos, né, só foram multiplicados depois que a multidão se assentou em grupos de 50. O azeite da viúva só foi multiplicado depois que ela pediu panelas emprestadas aos vizinhos, né? A pesca maravilhosa, né, só aconteceu depois que os discípulos levaram os barcos para alto mar. O cego de nascença, ele só voltou a enxergar depois que ele se lavou no tanque de Siloé. O mar vermelho também só se abriu depois que Moisés ergueu o cajado. Então Lázaro só foi ressuscitado depois que removeram a pedra do sepulcro. As muralhas de Jericó só caíram depois que o povo rodeou a cidade. Então nós vemos que a obediência às orientações de Deus é um terreno fértil para a realização de milagres, né? Milagres vão acontecer depois que nós atendermos às orientações que Deus faz. É interessante que na bandeira do estado do Espírito Santo tem a seguinte inscrição: trabalha e confia. É um excelente lema para nós hoje, né? Trabalharmos e confiarmos, porque Deus fará a parte dele. E também nós percebemos nesta história, né, dos 3 reis
que nós podemos contemplar a manifestação de Deus. Depois que aqueles reis e seus exércitos buscaram a direção de Deus e obedeceram à orientação de Deus, eles puderam contemplar a manifestação de Deus. O Senhor mandou água e veio de longe através de uma enxurrada distante e encheu os poços que haviam sido cavados. Mas não apenas isso. Os inimigos, confundidos com o reflexo do sol nascente sobre as águas com sangue, lançou-se precipitadamente sobre o acampamento e foi derrotado. Então, desse modo, o Senhor não apenas salvou a vida daqueles homens, como também concedeu uma grande vitória. A Bíblia diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor nos dará o socorro e também o triunfo. O Senhor é grande, capaz de grandes coisas. Se cremos, veremos a glória de Deus. E eu quero concluir essa minha palavra. Que história maravilhosa, né, irmãos? Como é importante nós não só buscarmos orientação, como também buscarmos obedecer essas orientações de Deus, né? Porque diante de uma situação em que nós estamos vivendo, muito tem se dito a respeito do cristianismo, da verdade, da palavra, mas muito pouco se tem praticado, porque muitos são como o próprio Jesus já nos tem alertado, são ovelhas, são lobos, melhor dizendo, desculpem, são lobos como ovelhas, né? Vestidos ou travestidos de ovelhas. Tem até um mesmo linguajar que nós, tem até mesmo um modo de falar como o nosso, mas diferentemente de nós, eles não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem Deus nas suas vidas. Não é? Então nós temos que estar atentos e continuarmos atentos, porque o homem continua o mesmo. Muito se tem dito aí vamos viver um novo normal. Eu concordo em parte, porque, na verdade, o homem continua o mesmo, né? Destituídos estão da glória de Deus e carecem de Deus. O homem continua sendo pecador, o homem continua sendo corrupto e corruptível, né? O homem continua sendo perdido nas trevas. Então, esse novo normal diz respeito apenas aos aspectos sociais, né? Porque quanto aos aspectos espirituais, não existe um novo normal. Continua a mesma coisa, ou seja, a humanidade está separada de Deus e muitos carecem do amor de Deus, muito mais do que homens ou soluções de homens. Os homens precisam do amor de Deus. E nós, como igrejas, corpo de Cristo, devemos a cada dia reafirmarmos a nossa verdade, que é Jesus. Temos que reafirmarmos a nossa palavra, que é Jesus. Devemos reafirmar o nosso caminho, que é Jesus. E não sermos levados por correntes de doutrinas ou de ideologias, né? Ou de correntes filosóficas e até políticas. Devemos nos firmar na rocha, que é Jesus. Então, com esse pequeno episódio, né, essa pequena história dos três reis, eu pretendo, né, trazer mais uma palavra de estímulo aos irmãos, né, que nós continuemos a ser o que somos, servos de Cristo Jesus, verdadeiros em Cristo Jesus e proclamadores da verdade, não é? E não apenas citarmos o verso de Romanos 8:32 como um slogan ou como um lema, mas citarmos como algo que é real e verdadeiro em nossas vidas. Que os irmãos tenham uma boa noite, Deus abençoe a todos quantos ouvem este vídeo e sejam alcançados pelas mãos poderosas do nosso Deus. Amém. Amém.